Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos continuar o nosso curso de Direito Civil para tratar das pessoas jurídicas de direito privado. Só para contextualizar, faz tempo que não temos aula, falávamos primeiro das pessoas jurídicas como um todo, falamos das pessoas jurídicas de direito público, aquelas que integram a administração pública, essa administração pública que pode ser a direta, que é o próprio Estado, com E maiúsculo, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, e pode ser ainda a administração indireta, no caso das autarquias e das fundações públicas, certo? Falávamos também sobre a responsabilidade dessas pessoas jurídicas de direito público e das concessionárias de serviço público, aquela responsabilidade objetiva prevista no artigo 43 do Código Civil e também do 37, sexto da Constituição Federal, que é inclusive o 37º, que inclui as concessionárias de serviços públicos, certo? E agora, vencida essa questão das pessoas jurídicas de direito público, que como eu também havia dito, interessa muito mais ao direito administrativo do que ao direito civil, a gente passa a falar, conforme vocês veem no material, das pessoas jurídicas de direito privado. O artigo 44 do Código Civil, ele indica quem são essas pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, que natureza jurídica podem elas ter, ou seja, criar uma pessoa jurídica de direito privado, que roupagem que ela pode ter. E aí o Código faz referência às associações, que são inclusive previstas na Constituição Federal, é um direito fundamental o direito de associar-se, as sociedades, as fundações, que têm peculiaridades bem destacáveis em relação às demais, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Essas empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs, e que são analisadas no contexto do direito empresarial, certo? O parágrafo 1º do artigo 44, ele prevê que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, sendo proibido ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Por quê, pessoal? Por que essa previsão expressa relativamente às organizações religiosas e por que a proibição ao poder público de negar reconhecimento ou registro? A resposta ela é singela. O Estado brasileiro, pessoal, ele, do ponto de vista religioso, ele é laico, ou seja, não adotou o Brasil uma religião oficial, ao contrário do que acontece em uns outros países, como por exemplo até os países islâmicos, que deixam muito claro isso, até mesmo nas regras que adotam para si, colocando, por exemplo, o Corão como uma norma jurídica. No caso do Estado brasileiro, a laicidade adotada, ela impede, consequentemente, que haja qualquer distinção de tratamento entre as religiões, de modo que qualquer interferência do Estado em qualquer religião configura afronta a esse parágrafo 1º do artigo 44, bem como violação da própria Constituição Federal, que garante a liberdade religiosa de qualquer culto e de qualquer liturgia. Ou seja, a liberdade religiosa é para qualquer tipo de religião. Essa liberdade, inclusive, essa laicidade, em que pese o preâmbulo da Constituição, aquele parágrafo introdutório antes do artigo 1º, em que pese ele faça referência a Deus, lá na parte final fala sobre a proteção de Deus, já disse o Supremo Tribunal Federal que esse preâmbulo da Constituição ele não tem força vinculante e que o fato de haver referência a Deus não torna o Estado brasileiro um Estado vinculado a qualquer religião que tenha Deus como sua referência, como seu líder,
certo? E eu destaco também, isso a título de curiosidade, que o STF recentemente decidiu que podem as religiões de matriz africana usarem animais nos seus rituais e que isso não configura nenhum crime ou coisa que o valha. Entendeu o STF que isso se enquadra dentro da liberdade religiosa, não deve, contudo, haver maus tratos aos animais, nem que sejam submetidos a qualquer dor desnecessária e que a carne seja aproveitada, certo? Isso, repito, a título de curiosidade. O parágrafo 2º diz que as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são livre do objeto do livro 2 da parte especial, ou seja, uma questão bem burocrática sobre a aplicação de norma. E o parágrafo 3º diz que os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Os partidos políticos eles são previstos no artigo 17 da Constituição, eles se inserem naquele contexto dos direitos fundamentais, é livre a criação, inclusive, de partidos políticos, respeitados alguns parâmetros fixados na Constituição e fixados em lei específica que trata da criação e do funcionamento de partidos políticos, matéria que se insere no contexto do direito eleitoral. Certo, gente? Retomando, para que sejam criadas as pessoas jurídicas de direito privado, igualmente as de direito público, alguns requisitos devem ser preenchidos. O primeiro que eu coloco para vocês é a vontade humana e ela é inevitável se nós considerarmos que as pessoas jurídicas elas são fruto da vontade humana. Quem existe de proêmio, quem existe a priori e a princípio são as pessoas naturais. Nós aqui, eu e você que agora me ouve e que espero que esteja prestando atenção. Do contrário, as pessoas jurídicas elas só existem por causa da nossa vontade. Porque eu, por exemplo, com você que me ouve, nós decidimos criar uma sociedade empresária, uma fabricante de máscaras, por exemplo, pegando o tema atual que vivemos. Só por isso que essa pessoa jurídica, essa sociedade empresária passa a existir. Então, é imprescindível que haja essa vontade humana, haja essa iniciativa humana no sentido de criar uma determinada pessoa jurídica. Segundo, observância de eventuais regras previstas em lei. Eventualmente, o próprio Código Civil ou outras leis podem fazer exigências específicas para a criação de determinadas pessoas jurídicas. É o que se observa, por exemplo, relativamente às fundações, que devem ter uma dotação de um bem especial para desenvolver as suas atividades, o que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, se eventualmente existir regras específicas para determinadas pessoas jurídicas, devem, por óbvio, serem observadas. O objeto deve ser lícito. A própria Constituição fala que é proibida a criação de associações com caráter paramilitar. Quero, junto com os meus amigos, montar uma milícia. Óbvio que não é possível porque o objeto não é lícito. A criação de milícias ou atos de milícias são notadamente ilícitos, afrontam o Estado democrático de direito e, consequentemente, não pode ser objeto de qualquer pessoa jurídica de direito privado. Quero criar uma sociedade empresária para comercializar drogas. Objeto novamente ilícito. Então, o objeto da sociedade empresária da sociedade empresária de qualquer pessoa jurídica, deve ser lícito. D. Ato constitutivo, ou seja, um documento que fixa a organização, o funcionamento, os seus sócios ou associados, os objetivos daquela pessoa jurídica que se forma. E aí eu ressalto para vocês que, no caso das associações e sociedades institucionais, dá-se o nome de estatuto social. No caso de fundações, é por escritura pública ou por testamento. Para as sociedades contratuais, há um que se chama de contrato social. E para as autarquias é uma lei que é criada com as regras específicas, como aconteceu, por exemplo, na criação do INSS, que é uma autarquia federal. Se for o caso, autorização e aprovação do Poder Executivo, por exemplo, para empresas estrangeiras, quando for o caso, repito, autorização de lei específica em caso de pessoas jurídicas de direito privado estatais, aquelas que integram a administração direta. Então, para a criação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Petrobras
houve autorização por lei específica que permitiu que fossem criadas. E, finalmente, na linha G aqui do material, o registro, certo? Em que pese a vontade humana seja o ponto de partida para a criação das pessoas jurídicas, dispõe o artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo, aquele requisito, no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, como também nós já falamos, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, a existência, e aí a gente faz uma diferenciação entre o que é de fato e o que é de direito. O que é de direito é que está em conformidade com as regras jurídicas. O que é de fato encontra-se só no plano fático, sem observância de regras jurídicas. Então, se hoje eu crio uma associação, só que ainda não levei a registro o seu estatuto social, essa associação ela é apenas de fato, ou seja, ela existe no plano fático, no plano natural, mas ela não se encontra no plano jurídico. Por quê? Por causa do que dispõe o artigo 45. A existência legal, ou seja, a existência jurídica das pessoas jurídicas de direito privado, só ocorre com a inscrição do ato constitutivo, ou seja, quando eu pego aquele ato constitutivo, no caso o estatuto, e levo a registro no órgão competente. Então, nesse caso, enquanto não acontece o que prevê o artigo 45, enquanto a vontade humana não chega, não alcança o que exige o 45, a sociedade, a associação que for, ela é de fato. Algumas podem funcionar perfeitamente, sendo apenas de fato, como uma associação de bairro, por exemplo. Mas é difícil que isso aconteça, por exemplo, com uma empresa estrangeira, certo? Ou com uma fundação, por exemplo, em que não seja cumprida a obrigação de levar a registro o ato constitutivo, certo? Tudo bem até então, gente? Eu sei que é difícil fazer essa pergunta para vocês porque literalmente há um silêncio retumbante nos passarinhos, os cachorros aqui na volta, mas lembro que existe o fórum e à disposição de vocês para que tirem dúvidas. Eu destaco para vocês que os registros eles não são os mesmos sempre, tanto que eu coloco no material. Os atos constitutivos deverão ser levados a registro e, portanto, arquivados. Se um escritório de advocacia, se eu, o Pipo e o Alex, por exemplo, resolvemos montar uma sociedade de advogados, o registro vai ser na Ordem dos Advogados do Brasil. Se uma sociedade empresária, se a gente quer prestar um serviço de produção de máscaras, como nós falamos, aí vamos à junta comercial do respectivo estado. E, em se tratando de sociedades simples, fundações, associações, o registro é em cartório, naquele cartório de pessoas jurídicas. Esse cartório de pessoas jurídicas normalmente exerce atividade junto com o de registro de pessoas naturais. A não ser em cidades maiores, talvez como São Paulo, que haja uma divisão melhor de competências, o cartório de pessoas jurídicas normalmente é o mesmo que o de registro de pessoas naturais, onde se averba registro nascimento, morte e casamento, por exemplo, certo? No entanto, eu ressalto para vocês, conforme se extrai da Constituição, que os partidos políticos e os sindicatos, eles têm um procedimento singelamente mais complexo. Por quê? Os partidos políticos eles devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, na forma do artigo 17, parágrafo 2º da Constituição Federal, e os sindicatos também devem arquivar seus atos constitutivos, primeiro no cartório de pessoas jurídicas e posteriormente no Ministério do Trabalho, certo? Então são peculiaridades que sindicatos e partidos políticos têm que devem ser cumpridas para que tenham essa existência legal perfeita. No caso dos partidos políticos e dos sindicatos, atrela-se ao registro o cumprimento da questão eleitoral no TSE e sindical no Ministério do Trabalho. Para nós nos dirigirmos ao final, pessoal,
eu destaco o que diz o 1150 do Código Civil, que é um mero exemplo disso tudo que nós falamos e confirma, na verdade, o que eu trato com vocês. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. O que eu quero demonstrar para vocês? Essa questão do registro e de onde ele se opera. Se empresário, sociedade empresária, junta comercial. Se sociedade simples, registro civil das pessoas jurídicas. E aí, consequentemente, esse registro, que eu me refiro aqui com a exaustão com vocês, ele deve cumprir os requisitos do artigo 46 do Código Civil, ou seja, ter uma denominação específica, fim, sede, o nome, a individualização dos fundadores ou instituidores, se for fundação, o modo de administração, se é possível alterar o ato constitutivo e sempre que ele for, deve ser feito novo registro informando a alteração no ato constitutivo. Se eu mudo o ato constitutivo, eu devo averbar no cartório essa alteração, então mudei o nome, tenho que levar isso ao cartório. Se os membros respondem por obrigações e as funções e o destino do seu patrimônio no caso de extinção, certo? Então, o artigo 46 são os requisitos do registro e que devem ser observados quando ele for realizado. A gente encerra a aula por aqui. Na próxima aula, continuamos falando de questões específicas das pessoas jurídicas, do artigo 47 ao 49A do Código Civil. E repito, pessoal, sei da dificuldade do momento, sei que para vocês, para alguns não deve estar sendo fácil, sei que por mais que estejam em casa, às vezes é difícil de se concentrar por causa de filho, de marido, de mulher, de cachorro, de periquito, papagaio, tanto que eu confesso para vocês que tem que pedir para o pequeno ficar no quarto com o tablet bem entretido para não termos nenhuma intercorrência. Eu sei que é difícil, mas é só uma fase que todos nós juntos vamos superar, certo? Não há nenhum caminho fácil. Já tem aquele velho ditado de que mar calmo não faz marinheiro. Nos cabe agora ter brio, nos cabe ter disposição, porque por mais que seja difícil, o caminho que vocês escolheram trilhar, e eu já disse isso em outro momento para vocês, foi o melhor possível. Então, vocês vão se lembrar daqui 5 anos, quando vocês estiverem na colação de grau, de que vocês entraram na faculdade já com esse problema de pandemia, com uma dificuldade, mas que vocês superaram e que vocês, nesses 5 anos depois, estão se formando, certo, gente? Estou à disposição de vocês no fórum, respondam o questionário e até a próxima.